Salve, seja bem-vindo. Mais uma vez, um ponto final diretamente daqui de Brasília, coração do poder, Planalto Central do país. E vamos falar de política. Você sabe que política mexe com sua vida. É a casa que você mora, a educação do seu filho e, principalmente, a projeção de futuro. Nós estamos nos estúdios da Jovem Pan, aqui em Brasília, e sempre mostrando as entranhas do poder. Hoje vamos falar com um político que tem muita história para contar. É José Roberto Arruda, ex-senador da República, sempre fazendo política aqui pelo Distrito Federal. Ex-governador do Distrito Federal e que continua na política. Governador, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que te agradeço. O senhor já foi senador, líder do governo, né? Do Fernando Henrique. Governo Fernando Henrique já no tem Senado. uma longa história, foi assessor, secretário do ex-governador daqui do Distrito Federal, José Aparecido, o melhor dos mineiros, o Zé. E o que mudou de lá para cá na política? Como é que o senhor está vendo essa mudança de abordagem na política? Eu acho que no mundo inteiro, Zé, e no Brasil também, houve assim, nós estamos vivendo um mau momento. Né? Eu acho que o advento das redes sociais, isso acontece no mundo todo, produziu algumas lideranças não totalmente preparadas para a vida pública. E a sociedade percebe isso. E, neste momento, eu acho que a sociedade tem até uma certa indignação com o que acontece nos três poderes, eu diria. E com essa relação institucional mal resolvida. Acho que, com o tempo, as coisas vão se assentar e vão melhorar, a gente não pode perder a esperança, mas, neste momento, eu acho que nós vivemos um momento difícil. Né? Emendas parlamentares, que na nossa época não tinha, né? Decisões do judiciário que não são bem recebidas pela sociedade ou por uma parte importante da sociedade. E eu acho que essa caminhada agora liderada pelo Nicolas, um deputado conterrâneo nosso, né, que nós dois somos mineiros também, um jovem... Um grande influenciador. Um líder jovem, importante. E, na verdade, quando ele fala acorda Brasil, é tipo um basta, né? Chega, o que está aí não nos agrada. Eu ando muito pela cidade, em todas as classes sociais, e o que eu percebo é uma certa indignação e uma certa desesperança. Né? É como se não tivesse assim, um projeto de país. Está faltando alguém que, como Juscelino Kubitschek, por exemplo, né? que mostrava onde o país poderia chegar. Né? Tinha planejamento, tinha um sonho de um país melhor. Eu acho que falta isso neste momento. Pois é, o senhor falou muito isso sobre as mídias sociais. É uma linguagem binária, do sim, do não, do amor e do ódio, né? E aí falta mesmo um debate mais profundo sobre projetos nacionais. Deputado, o senhor sabe que a gente conversa muito ali no Congresso Nacional, que a alma, extrato da política é o Congresso. Verdade. Para ele dizer que é o purgatório da política. Todo político deveria passar pelo Congresso. E aí dizem o seguinte, que quando chega nas bases, que as pessoas falam, mas você é Lula ou Bolsonaro? Mas você é Lula ou Bolsonaro? Não, olha, não, você é Lula ou Bolsonaro? Quer dizer, fica difícil. É como se essa polarização resumisse os problemas nessa visão mais radical da política. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou um político liberal, né? Fiz toda a minha carreira na social-democracia, que hoje se convencionaria chamar de centro-direita ou de direita, né? Mas eu reconheço que essa questão ideológica não enche barriga. Né? Como é que você faz para resolver o problema das pessoas que estão procurando um hospital público e não estão sendo atendidas? Nós temos em Brasília a maior renda per capita do Brasil e, ao mesmo tempo, a maior taxa de desigualdade, o maior índice Gini. Você tem, no Lago Sul, pessoas andando de carro importado, e há 15 mil... É o maior PIB de Brasília. Maior PIB de Brasília, do Brasil. E aí você anda 15 minutos de carro, chega na Estrutural, ali em Santa Luzia, e vê esgoto correndo a céu aberto,
pessoas morando embaixo de Muita barraca. gente acha que Brasília é uma ilha da fantasia e não é bem assim. Quando a gente fala Brasília, a gente tem que falar Distrito Federal. O Distrito Federal tem uma característica própria. Ao mesmo tempo, o governador é governador e prefeito. Aqui nós não temos prefeitos nem vereadores e temos deputados distritais que somam ali deputado estadual e deputado federal. Isso complica ou simplifica a gestão? Olha, é como Washington DC, né? Natural, né? O Distrito Federal tem uma composição própria. Nós temos o plano piloto, que é o lugar mais conhecido, onde estão os poderes da República, e temos 35 regiões administrativas, que são cidades, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Planaltina, que tem um pouco de vida própria, de comércio, alguma indústria, e são também cidades dormitório dos empregos que são gerados. Brasília ficaria independente se a capital saísse? Não, eu acho que Brasília tem uma vocação político-administrativa, já tem economia própria, já tem receita forte, própria, né? Claro. Setor de serviços aqui. Setor de serviços é importante, mas é claro que o vetor de capital administrativa e política do país é o mais importante. Foi acertada a ideia de Juscelino? Eu acho que o presidente Juscelino Kubitschek, Zé Maria, foi o maior brasileiro de todos os tempos. Imagina que o Brasil, antes de Juscelino, era litorâneo. Era. Né? Ninguém Todo o desenvolvimento não tinha dominado no litoral. No litoral. Juscelino, em apenas 5 anos de governo, ele se volta para o interior do Brasil, constrói Brasília, constrói estradas, constrói usinas hidroelétricas e com a construção de Brasília, ele reúne as várias regiões brasileiras, as várias culturas regionais numa cidade que passa a ser polo de desenvolvimento do Centro-Oeste, que abre as portas do Pantanal, da Amazônia, né? Então, em Brasília, tem pessoas que vieram das mais diversas regiões do Brasil e constituíram aqui uma nova sociedade. Eu acho que Brasília não é apenas a capital da arquitetura moderna, de um urbanismo revolucionário feito por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Muito mais do que isso, é uma cidade que reinventou o Brasil. Eu acho que Juscelino Kubitschek foi o grande redescobridor do Brasil. E trouxe o desenvolvimento aqui para essa área central. Nós temos estados aqui próximos. Goiás. Tocantins. Um grande estado. Goiás desenvolveu demais, né? Estradas, indústrias, né? Centralizou mais. Claro. Na minha infância, quando estava construindo Brasília... Você é de Itajubá, né? Sou de Itajubá, no sul de Minas. A gente falava de Brasília, era uma coisa muito distante, né? Era quase uma epopeia você vir em Goiás, né? Enfim, eu acho que o Juscelino foi visionário. Ele não apenas construiu Brasília, como ele trouxe a indústria automobilística, usinas, estradas, o Brasil urbano que nós temos hoje, o Brasil industrializado, o Brasil moderno, foi inventado por Juscelino. E esse troço do líder, gerar otimismo, né, gerar esperança, Juscelino ia para o rádio e até para a televisão, que estava começando, e mostrava o plano de metas, como é que seria o Brasil do futuro. Isso encantou tanta gente. Esse otimismo do líder é tão contagiante que o Brasil, que tinha perdido a Copa de 50 no Maracanã, né, de 2-1 para o Uruguai, vai em 58 na Suécia e ganha o campeonato mundial. A Maria Esther Bueno surge no tênis, surge a MPB, né, com Tom Jobim, com João Gilberto, o cinema novo com Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha. O Brasil dava certo. Foi um renascentismo. Até Miss Universo a gente ganhou com a Ieda Maria Vargas. Brasileiro, aflorou. O Brasil dos anos 50 era o Brasil do otimismo, da esperança, da alegria. E o presidente Juscelino era um democrata. Teve 2 golpes contra ele, além da tentativa de não dar posse a ele, que foi vencida pelo general Lott. Ele, depois de empossado, teve 2 golpes, o Jacareacanga e Aragarças. Os golpes foram sufocados, todos 2 vindos da aeronáutica. E o que Juscelino fez? Anistiou os revoltosos. E com a anistia, ele pacificou o país. Governou o Brasil em 5 anos com paz, com democracia, com liberdade de imprensa, com tudo, né? O Juscelino foi um grande homem, para mim, o maior brasileiro de todos os tempos. Brasília, o Distrito Federal, ela tem hoje, nos meus cálculos, cerca de 6 milhões de habitantes, né? Não, tem 3 milhões de habitantes no Distrito Federal. Eu imagino que
podemos contar uns algo 3. como 2 milhões de habitantes. 2 a 3, né? Que são as cidades que não são do estado de Goiás, e uma de Minas, né? Buritis. Vamos colocar o Naí também. O Naí, né? aí chegamos a 3 milhões. 3 milhões. Então, assim, é um grande centro. Brasília hoje é a terceira maior uma região metropolitana importante. E tem problemas, né? Claro. Então, estão problemas aqui de toda cidade que cresce. Mas aqui é diferente, porque os recursos existem e está faltando saúde aqui no coração do poder. Isso é uma coisa incrível. Nós já tivemos uma saúde pública exemplar, modelo para o Brasil. Infelizmente, isso se perdeu. Hoje, as pessoas mais humildes, que não têm um plano de saúde, estão sofrendo muito nas filas dos hospitais públicos, dos postos de saúde. A educação pública de Brasília... Quem precisa de uma cirurgia... tem gente há 2, 3 anos na fila. É incrível. A educação pública de Brasília também foi exemplar. Anísio Teixeira, né, fez o projeto da Escola de Educação Integral, Escola Classe, Escola Parque. No nosso governo, nós tínhamos 200 escolas de educação integral. A criança chegava de manhã, tinha café da manhã, estudava português, matemática, tinha almoço. E no período da tarde, no contraturno, tinha educação física, esportes, inglês, reforço escolar. 5 horas da tarde, outro lanche, depois ia para casa. Mudou a vida de muita gente, principalmente das populações mais pobres. Acabaram com tudo. Infelizmente, a educação pública hoje caiu de qualidade. E Brasília, que era uma cidade muito segura, também começou a sentir o caminho da violência. Nós temos hoje a maior população de moradores em situação de rua, por 100 mil habitantes, do país. São quase 10 mil moradores de rua. Isso é um dado que eu não sabia. É um dado muito complicado. Quer dizer, nós temos o maior PIB e a maior concentração de moradores de rua. E a maior desigualdade social. É um paradoxo. Então, isso é gestão. Está faltando para Brasília. O meu apelo, Zé Maria, e nós estamos formando assim, uma grande frente para resgatar a Brasília dos nossos sonhos, a Brasília que Juscelino Kubitschek sonhou, que existia no governo do Roriz e no meu governo, que era uma cidade onde todos tinham orgulho da qualidade de vida. Isso foi se perdendo. Nós já temos hoje um trânsito complicadésimo, nós temos 3 milhões de habitantes e mais de 2 milhões de automóveis. Tem mais carro do que rua. Por quê? Tem 15 anos que eu saí, não investiram mais nada no sistema metroviário. O que tem de metrô é o que a gente deixou. Podia ter linhas de metrô já para todas as cidades do DF. Como toda cidade civilizada, o transporte que organiza a vida urbana é o transporte sob trilhos. Infelizmente, Brasília está vivendo um mau momento. Essa é uma das razões, Zé Maria, por eu ter sido chamado por muita gente para voltar à vida pública, né? E eu tenho, assim, eu amo essa cidade, estou aqui há 50 anos, eu acho que Brasília não é só de quem vive aqui, é de todos os brasileiros e merece ser resgatada na sua qualidade de vida, porque Brasília não é para só ser a capital bonitinha, não é nada, tem a vocação de ser modelo de políticas públicas. Então, os erros que foram cometidos, por exemplo, no Rio e São Paulo... O senhor tem razão, porque assim, nós temos aqui em Brasília um fundo constitucional para a saúde, educação e segurança pública. E esse dinheiro vem do governo federal e até lógico, principalmente em segurança, porque Brasília abriga que as embaixadas... e os 3 poderes da República. Os 3 poderes, ministros do Supremo, ministros, né? Então, assim, é coerente. Mas esse dinheiro se perde, quer dizer, a arrecadação de Brasília é alta, o PIB é alto aqui, e é uma questão. Zé Maria, você conhece alguém que ganha bem e está sempre devendo? Pois é Brasília. É isso, Brasília. Sabe o que é? Gestão. O governador, nós estamos agora envolvidos num processo muito complexo aí sobre o Banco Master. E por que isso? Porque envolve também o BRB, o Banco Regional de Brasília, que é uma avis rara. No governo Fernando Henrique, no PROE, houve uma privatização de todos os bancos estaduais. E o BRB ficou, parece que nós temos 3 bancos estaduais. Acho que é o Banrisul, né? E o Banco do Nordeste. O BRB, Zé Maria... O senhor acha que ainda é preciso um governo ter um banco? Olha, no caso de Brasília, sim, eu vou te explicar por quê. O BRB, como banco público, ele não era apenas um banco comercial. Ele tinha uma finalidade de ser um banco de fomento
do desenvolvimento econômico e social de Brasília e dessa região do entorno. Mas era o argumento de todos os bancos, a Minas Caixas, o Banespa. Mas veja bem, quando você tem, por exemplo, o Banco do Nordeste, ele cumpre esse papel nos estados do Nordeste. Né? De certa forma, o BNDES cumpre esse papel também em escala nacional. A Caixa Econômica tem um braço importante nisso também. Mas o BRB, porque o Centro-Oeste, eu estou falando de Goiás, Tocantins, de certa forma Mato Grosso também. Um pedaço de Minas. Um pedaço de Minas, essa região até mais pobre de Minas Gerais. O BRB, historicamente, cumpria essa missão de fomentar os pequenos empresários, as vocações empresariais, de gerar empregos. E, historicamente, é um banco muito bem equipado em termos de competência dos seus servidores e focado aqui em Brasília. Neste último governo, infelizmente, houve uma distorção. Começou a querer ampliar demais, tem escritório em Miami, escritório não sei aonde, no Piauí, não sei mais aonde, e aí foi patrocinar times de futebol de fora e começou a patrocinar corrida de Fórmula 1 e mordomias por aí afora. Mas tudo isso parecia ser ainda fazer parte de um certo marketing. O susto que todos nós levamos é quando ficamos sabendo que o BRB teria comprado mais de 16 bilhões de reais de títulos podres de um banco que estava escrito na testa, vou quebrar. É uma coisa muito mal explicada ainda. O que levou o governo de Brasília, os dirigentes, o governador, a vice-governador, o presidente do banco... Isso o atual governo, viu? O que levou a eles a autorizar uma operação desse porte? Para você ter uma ideia, o patrimônio líquido do banco é de 4,5 bi. Então, a operação que se fez apenas com o Banco Master é 4 vezes o patrimônio líquido do banco. Quer dizer, o patrimônio líquido é a venda dos ativos, né? É isso. E a liquidez. As dívidas, a liquidez. Bom, agora, o que não está explicado ainda é qual o interesse político, quem que estava por trás dessa história, o que aconteceu para, com tanto entusiasmo, como a gente via aqui, os governantes defender a entrada do BRB numa fria dessa. Fria mesmo. E esse prejuízo... Não foi só o BRB, né? Agora, o senhor se lembra de um caso muito parecido? É o Banco Marca Fonte Sindan. Eu acho que o senhor era senador, eu presidia a CPI dos bancos. Então, o senhor sabe que o Salvatore Cacciola foi o único punido naquela história, né? Verdade. Ele pegou 13 anos de cadeia, foi preso em Mônaco, fugindo. É verdade. Fugiu para a Itália e tal. O Banco Marca Fonte Sindan estava alavancado em dólar. E era o Salvatore Cacciola muito amigo do Francisco Lopes, presidente do Banco Central. E ele prometeu dólar futuro barato para ele. Não, pode endividar em dólar que eu seguro a onda do dólar aqui. Eu não sei se a explicação é exatamente essa, até porque o Francisco Lopes, filho de Rodrigo Lopes, é filho do Lucas Lopes, que fez o plano de metas do Juscelino, irmão do Rodrigo Lopes, que foi casado com a Maristela Kubitschek. É um grande economista e era um grande... Eu não sei onde houve a falha. Mas a verdade é que ali correu um risco sistêmico de quebrar todo o sistema bancário. 15 bilhões. Foi um negócio louco. Agora, virou café xicrinha perto do que aconteceu agora. E você sabe o que aconteceu houve com esse caso? Foi prescrito. Pois é. Agora, veja bem. Houve uma CPI dos bancos por um furo de 15 bi. Agora, o que se fala é que o prejuízo do Banco Master na praça é de 60 bilhões. 15 bi é o prejuízo que ele entubou no BRB. Agora, na praça... Não é isso tudo, não, porque no fundo recebeu alguns... Tinha recebido um imóvel em São recebeu Paulo. Ativos que ninguém sabe do valor real e que também não tem liquidez. Quer dizer, essa história, Zé Maria, eu até assim não quero acusar ninguém, até porque eu já fui muito acusado na vida, e eu acho que os governantes têm direito de defesa, têm direito de explicar. Mas até o momento, as investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, do Banco Central e do Poder Judiciário, ainda não chegou no seguinte: quem foram os mandantes dessa história? Por que o governador de Brasília se empenhou tanto e defendeu publicamente o investimento do BRB nesse banco falido?
Por que que a Câmara Distrital aqui chegou um projeto de manhã, de tarde já tinha aprovado em 2 votações? Não, é urgente, é maravilhoso o projeto, é bom para... O que que é bom para Brasília? Agora tem um buraco. Na melhor das hipóteses, diz a atual direção do BRB que o buraco é de 4,5 bi. Isso significa todo o dinheiro que o GDF gasta o ano inteiro com toda a educação pública de Brasília. O senhor acha que há possibilidade de não pagar salários? Não, eu espero que não, mas infelizmente em janeiro foi o primeiro mês que atrasou o salário. E outra coisa, você vê um monte de obra em Brasília hoje paralisada. Você pega aquele viaduto da rodoviária, está demorando mais para reformar aquele viaduto do que o Juscelino demorou para construir Brasília inteira. Por quê? Porque não está pagando empreiteiro. Os caminhões da Nova Cap estão sem receber há 6 meses. Ou seja, o governo daqui quebrou. Tem uma má gestão, né, inexplicada, é uma caixa preta, ninguém consegue entender direito esses números. Agora, a verdade é, tem um buraco no BRB, o Banco Central já oficiou o BRB de que esse buraco precisa ser tampado e o governo ainda não apresentou uma solução. Terá que fazer um aporte. Agora, de onde vai sair esse dinheiro? O dinheiro de quem paga impostos. O dinheiro que podia estar sendo aplicado na saúde, na segurança, em novas linhas de metrô, e vai ser jogado para tapar o buraco de uma operação mal feita, inexplicavelmente. Ninguém sabe o que é. Por que investiram tão nisso? Pois é, não foi só o BRB, né? Vários estados jogaram o dinheiro da previdência dos servidores. Inclusive daqui também, viu? Dos aposentados nessa história. Mas aí revela esse caso, é muito importante, do Banco Master, essa relação ali entre os empresários e a política, e agora a gente vê também ministros do Supremo Tribunal Federal, uma proximidade muito grande. O ex-ministro Wagner Rosário me explicou ali direitinho um projeto dele para regulamentar o lobby no Brasil e regulamentar essa relação. Ele dizendo, olha, não tinha nenhum problema receber, mas tem que constar ali na agenda oficial. O senhor, eu me lembro de um caso de uns senadores, eu nunca me esqueci disso, senadores norte-americanos que foram no seu gabinete e disseram, nós no Congresso, no Capitólio, somos representantes do me lembro, leite, da laranja. O senhor disse, olha, se eu disser que eu sou representante de setores aqui, eu posso até ser cassado. E é verdade, quer dizer, o Congresso é cheio de representantes, e é natural que seja assim. Mas aí a gente vê que agora parece que ninguém quer ter recebido agora, Zé Maria, um empresário. Voltando ao início da nossa conversa, é esse sentimento que você está dizendo nessa sua fala, que é um sentimento de indignação, que eu percebo que existe hoje no seio da sociedade brasileira. Então, o Acorda Brasil, ou chega disso, ou basta, é mais ou menos o seguinte, gente, do jeito que tá ruim. As coisas precisam ficar mais claras. Eu, particularmente, acho, por exemplo, eu fui senador, fui deputado federal, fazia emendas para quê? Para construir escola, construir hospitais. Primeiro que não eram obrigatórias, você tinha que fazer emenda. As emendas sempre existiam, o senhor falou no início que no tempo não tinha emenda, tinha emenda, mas não adiantava nada. Não, adiantava desde que você pegasse o projeto da escola que você fosse construir, levasse lá o projeto pronto, olha, esse dinheiro vai para essa escola aqui. Convenceu o governo. Convenceu o governo que aquele era um projeto bom, e aí o dinheiro era aplicado naquilo, como deve ser. Hoje você vê emendas para fazer shows. Quer dizer, não está certo. Emenda Pix. E emendas que não tem quem assina. A sociedade não está de acordo com isso. E é muito dinheiro. São 60 bilhões. São 60 bilhões. E as relações institucionais do Executivo, do Legislativo e do Judiciário estão desgastadas. A sociedade pode não ver detalhes disso, mas ela sabe que alguma coisa não está bem, que não está clara, que não está transparente. Está fazendo uma defesa lógica e tal da política, está voltando à política depois de 15 anos, talvez seja a maior inelegibilidade do Brasil, não conheço nenhum. É a maior pena, né? E o senhor tem 2 adversários. O primeiro é essa inelegibilidade, que ainda pode ser julgada quando o senhor apresentar a sua candidatura, logicamente, haverá uma contestação legal, né? E outra é o vídeo gravado lá quando o senhor era governador recebendo dinheiro. Como é que o senhor vai lidar com essas duas, vamos dizer,
com esses dois problemas, diria. Primeiro, eu te agradeço a pergunta que me dá a chance de colocar. É o objetivo. Primeiro, a elegibilidade. O que a nova lei aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente, diz? Que os 8 anos de inelegibilidade... A lei da ficha limpa fala em 8 anos. Eu estou há 15 fora, os 8 anos começaram a contar pela lei anterior. O que essa nova lei diz? Que os 8 anos começam a contar na decisão de segundo grau que já produz a inelegibilidade. No meu caso, 2014. Portanto, venceu em 2022. E se houver mais de uma, no meu caso, ação de improbidade, o máximo pode ser 12 anos. Também a contar de 2014, em julho de 26 venceu, então pelas duas regras eu estou elegível. Mas a segunda razão de eu querer voltar é exatamente para dar essas explicações. Olha a pergunta que você me fez. Tem um vídeo, você recebendo um dinheiro quando eu era governador. Não. A perícia da Polícia Federal disse que aquele vídeo é de 3 anos antes de eu ser governador. E mais, aqueles 20 mil reais que eu recebi estavam declarados no Tribunal Regional Eleitoral. Naquela época não tinha Pix, não tinha isso, era em dinheiro mesmo. Mas eu declarei como era da lei. Só que a imagem é muito ruim. E venderam a imagem na época como se fosse eu no governo recebendo uma propina. Eu tenho vida simples. Eu fui vasculhado de cabeça para baixo, não acharam nada errado. Aliás, se tivesse achado, eu estava frito, né? Não acharam nada errado na minha vida. E paguei esse pato todo. Olha, Zé, se tudo que falassem contra mim fosse verdade, perto desse BRB Master e de tudo que a gente está vendo aí, eu tinha que ir para o juizado das pequenas causas. Chega a ser ridículo eu ter ficado 15 anos fora por ter recebido 20 mil reais 2 anos antes de ser governador e registrado no TRE. Peraí, né? Agora, comprar 16 bilhões de títulos podres, sabe-se lá Deus por que interesses, isso pode. Pois é. Por isso que é bom olha, quando eu coloco a cara a tapa, quando eu quero voltar à vida pública, em primeiro lugar, é para defender Brasília, dessa decadência que ela vive. E, em segundo lugar, para ter a chance de dar as minhas explicações. Porque durante anos, Zé, eu só apanhei, só que eu não tinha voz. E se hoje eu não fosse pré-candidato, talvez você não estivesse me convidando para vir aqui, eu não ia ter chance de dar essas explicações. Então, tanto pelo lado pessoal, quanto pelo lado da visão pública que eu tenho, eu acho que é fundamental. Deus está me dando saúde, né? Me preservou, apesar dessa longa travessia do deserto, de todas as humilhações que eu sofri, de tudo que eu sofri. Você pega um sujeito que já sofreu dificuldades na vida pública, sou eu. Mas Deus me permitiu estar com a cabeça boa, estar vivo, com saúde, com disposição de enfrentar esse debate. Muito bem, pois são as histórias da política por aqui. A política é assim, ela anda, o fundo do poço tem a tal mola e volta, e é assim mesmo que deve ser, e o político tem que dar explicações. Governador, muito obrigado por sua vinda aqui aos estúdios. Eu que te agradeço, Zé. Desejo sorte nessa retomada. Isso é a história, né? A história da política teve uma vivência muito forte aqui na Câmara, Senado e também nas atividades de Brasília. Por aqui, muito obrigado e continue aqui na Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.